Ok? Primeiramente, irmãos, eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor em Deuteronômio 6. Deuteronômio. Então, como eu falei, esse não é o verso, não há um verso padrão que eu vou usar. É vários versos, porque a Bíblia vai falar desse assunto, do controle de natalidade, é o tema. A Bíblia fala em vários versos sobre esse assunto. Então, é algo que a gente não pode deixar passar batido. Temos que falar. Deuteronômio 6, do verso 1 ao verso 7. Esse é o início dessa pregação. Vou passar para cá. Isso, agora sim. Diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 6, verso 1 ao verso 7. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos. Aguenta aí. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques. Vai guardando essa palavra aí, ó, multipliques. Como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Até aí. Então, irmãos, esta palavra, ela não vai falar da multiplicação de filhos, mas ela vai falar que você tem que ter filhos, né? Ela vai dizer, ensinará quem? Aos teus filhos. Como é que você vai ensinar aos teus filhos se você não tiver filhos? Né? A gente vai chegar lá. Então a ordem, né? A ordem do Senhor é que a gente ensine a palavra a Ele, aos nossos filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, é de todas as gerações. Isso compete a todos os crentes, a ensinar a palavra de Deus. Isso é uma ordem, irmãos. Isso não é uma opção, né? Lógico, quando o filho é grande, ele se torna, às vezes, rebelde. Mas quando ele é pequeno, você tem o controle sobre ele. E você tem a obrigação de ensiná-los. Né? O pai crente tem a obrigação de ensinar o seu filho. Isso não é opção, irmãos. Meu filho ele não escuta, ele não fica. Né? Os pais frouxos de hoje fazem assim. Ele não escuta, aí dá o celular na mão do filho para o filho fazer qualquer outra coisa, menos ele ensinar a palavra de Deus ao filho. Então, essa é a ordem. Por que eu trouxe esse texto? Porque o filho é a nossa descendência, irmão. O filho é algo que a gente vai deixar para a posterior. E se a gente ensinar os nossos filhos a serem servos do Senhor, os nossos filhos vão ensinar aos nossos netos e assim sucessivamente. Então a ordem é ensinar. Ensinar o quê? A palavra do Senhor. Entende? Então é necessário que tenha filhos. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar aqui. Vai guardando. Irmãos, grande parte das citações que farei dos versículos, né, para o controle de natalidade, que é uma abominação ao Senhor, né, está no Antigo Testamento, tá? Pois o Novo Testamento é a interpretação do Antigo. Se eu não olhar o Antigo, não adianta olhar o Novo, né? Porque o Novo ele interpreta o Antigo. O Antigo é sombra
do que haveria de se cumprir no Novo Testamento, certo? Então, irmão, existem muitos princípios que estão no Antigo Testamento, né? Que de maneira nenhuma esses princípios foram abolidos, irmãos, de maneira nenhuma, né? A lei cerimonial e a lei civil, essas foram abolidas. A lei moral não, que são os 10 mandamentos, correto? Mas a lei com aquelas cerimônias de sacrifícios, né? Aqueles ritos, aquilo foi abolido por Cristo, porque ele foi o quê? O último sacrifício. E a lei civil, que era aquele de olho por olho, a pedreja, o adúltero, não sei o quê, essa lei, ela foi abolida também, porém, os princípios que há nessas leis, não. Os princípios, eles continuam, e eu vou provar aos irmãos, né? Eles estão em vigência, irmãos, né? Um exemplo disso, vamos lá, que aí eu vou dar a prova. Quando Paulo cita, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Romanos 7, versos 2 e 3. Romanos 7, verso 2 e 3. Não sabeis... Não, desculpa. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei. Que lei é essa? Lei civil, né? Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido, e assim vice-versa, né? Tanto a mulher quanto o homem. De onde Paulo tirou isso? Do Antigo Testamento. O Antigo Testamento proíbe essa, como é que eu vou dizer? Essa lambança, né? A mulher, ela casa, descasa, passa por um monte de homem, e o marido também, o homem também, né? Também passando por um monte de... Isso está errado. Isso está errado. E ponto, a Bíblia condena isso. Condena, né? E aonde Paulo tirou isso? Do Antigo Testamento. Vamos lá em 1 Coríntios 7. Você vai ter mais uma outra prova. Em 1 Coríntios 7, verso 39, verso 39. Ele vai dizer aqui, ó, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Paulo tirou isso de onde, meus irmãos? Da mesma lei. Não mudou. A lei é justa e boa e agradável. Não mudou. Agora, a forma que ela vai ser aplicada agora, né? É a forma que Cristo deu aos apóstolos e aos profetas. Né? É uma forma com seus princípios, né? Com seus princípios. A gente vai chegar lá. Então, sobre os casamentos, né? Aí a gente volta lá para Deuteronômio. Vamos lá em Deuteronômio. Desculpa, irmãos. Levíticos. Como eu falei, a gente ia ver esse Levítico 18, que a gente viu na nossa confissão. A gente ia ver esse capítulo, né? Com mais coisa. Ele vai falar aqui, ó, Levítico 18, né? Ele diz, a partir do verso 4, a partir do verso 3, ó, não farei, ó, verso 2, desculpe, fala aos filhos de Israel. Israel era o que no Antigo Testamento? Sombra da igreja que é hoje, certo? Fala aos filhos de Israel. Não fareis, eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras do Egito. Quem é o Egito, irmão? O mundo. O Egito é o mundo, né?
em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andarei nos seus estatutos. O que ele está falando? Não faça conforme o mundo ensina, faça conforme eu vou ensinar a vocês. É desse jeito. O mundo fala que pode, mas a palavra de Deus diz que não pode. Não pode. Mas tem alguém que vai falar que pode, porque o mundo entrou dentro dessa pessoa, ou dentro dessa igreja, né? Às vezes até numa denominação inteira, é algo terrível, né? Aí diz aqui, fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmão, essa última frase, eu sou o Senhor vosso Deus, ela é maravilhosa, porque está falando o quê? Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus é o quê? É imutável. Então, se ele é imutável, o que ele disse antes não muda. Entende? É imutável a palavra do Senhor. Ela é imutável. Certo? Então, os princípios, como eu disse antes, estão aqui. Aplicados no Novo Testamento, interpretados no Novo Testamento. Certo? Aí pula aí, ele vai falar, né? Por esses estatutos, os homens viverá e tal. E ele vai falar no 7, né? Conforme eu li para os irmãos. Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez do teu pai. A mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. A nudez da tua mãe. E aí ele vai falar aqui o que pode e o que não pode, irmãos. Se isso mudou, preste atenção no que eu vou falar. Se isso mudou, nós temos um problema. Seríssimo. Vai para o verso 22. Lê aí, não precisa falar não, só lê. Eu vou falar porque está sendo gravado, né? Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação pergunto eu aos irmãos, isso mudou? Isso mudou? A Bíblia aprova o homossexualismo? Então, tudo que vem antes não mudou. Correto? É isso que eu estou falando. Só que existem coisas que Paulo vai aplicar de uma forma que você, caramba, se não mudou, mas porque Paulo ouviu de Cristo. Agora é assim. Faça desse jeitinho que eu estou falando, Paulo. Entende? Então a gente vai chegar lá, que Paulo vai falar sobre como é que ele vai aplicar. Vamos caminhar aqui, irmãos. Então, percebam, irmãos, né, que Paulo vai dizer que tudo que foi escrito, tudo que foi escrito, por que eu estou dando essa volta toda? Para a gente ficar embasado, fundamentado. Porque pode ter alguém que vai, não, o pastor falou besteira. Não, estou falando besteira. Estou fundamentando o que há de vir para os irmãos. Os irmãos há de ouvir. Vamos lá em Romanos 15, verso 4. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos 15, verso 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, aonde estava escrito dantes? O Antigo Testamento, não tinha um novo ainda, né? Para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Temos esperança. E em 2 Timóteo 3, 16, 17, ele vai falar o quê? Toda a Escritura é boa para a instrução, para a exortação, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que toda a Escritura, não parte dela, certo? Mas o único cuidado que nós temos que ter é pegar texto do Antigo Testamento e querer aplicar para hoje. Temos que ter o máximo de cuidado, porque a gente pode cair em certas heresias, né? Como a gente vê algumas igrejas aí
tendo a arca no altar, o candelabro, e aí só falta o sacrifício, né? Eles só faltam fazer o sacrifício. Mas eles trouxeram o quê? Erradamente, trouxeram coisas do antigo que ficou, né? Para os dias atuais. Isso está errado. Nós temos que olhar para o Novo Testamento, certo? Vamos lá. Então, irmãos, percebo que quando o apóstolo escreve esses versos, o que ele tinha em mãos era o Antigo Testamento, pois o Novo ainda não estava fechado na mão dos apóstolos, né? Então, eles e os outros apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, escreviam essas palavras inspiradas pelo mesmo Espírito. O que eles escreviam? A interpretação do Antigo que o Espírito Santo dava a eles, não da cabeça deles. Entende isso? Então, como ele fala lá em Efésios 2:20, vamos lá rapidinho, só para a gente lembrar que de onde vem esses fundamentos. Efésios 2:20 vai dizer aqui, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, tudo que foi escrito foi fundamentado pelos apóstolos e os profetas. E ponto. A fundamentação se encerra aqui. Se eu sair daqui e tentar me fundamentar em outro livro, corre daqui, irmão, que eu pirei a cabeça, sou um herege. Corre daqui. Corre daqui. Mas se está fundamentado, porque a palavra nos garante que o fundamento está aqui, vamos em frente, né? Então, irmão, em Efésios vai falar isso, como nós já vimos. As doutrinas, com seus princípios antigos e novos, são fundamentados nos apóstolos e profetas. Vamos ver um outro texto. Esse texto é onde vocês vão ver a fundamentação da aplicação do Antigo Testamento. Vamos lá, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, verso 1. Primeira Coríntios 5, verso 1. Olha o que ele fala. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. De onde Paulo tirou isso? Do Antigo Testamento. Só que Paulo não manda apedrejar ele. Quem fazia isso no Antigo Testamento era morto, apedrejado. O que Paulo fala? Olha o verso 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo tira ele de fora da igreja. Tira ele. Para que ele vá e viva nessa condição, para que pode ser que ele se arrependa. Agora, vamos voltar lá em Levítico. Falei para que a gente ia usar muito Levítico hoje. Levítico 18, né? De novo. Levítico 18, o verso 8. Olha de onde Paulo ele tirou, né? Ele se fundamentou nessa lei, a lei que ainda prevalece. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. Ponto. Acabou aí. E ela é repetida, irmão. Vá lá em Deuteronômio. Deuteronômio 22, 30. Ela se repete. Ó, Deuteronômio 22, 30. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. Por quê? É ordem de Deus. Olha o castigo. Volta em Levítico 20 agora. Olha a punição que acontecia com as pessoas que faziam isso, né? Olha a condição. Levítico 20, 11.
E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos, tanto ele quanto a mulher, morrerão. E o seu sangue será sobre eles. Paulo aplicou isso lá? Não. Por quê? Né? A pergunta é que fica, por quê, irmão? Porque essa lei civil havia sido abolida, certo? Mas o princípio dela não. A ordem que há nela de você não se deitar com a mulher de seu pai está valendo hoje, ou com a sua irmã, ou com a sua tia, ou com a sua avó, com quem quer que seja, parente teu. É proibido. O que ocorre? Preste atenção. Ali eles mandavam matar a morte física, né? E espiritual, logo. O que ocorre hoje? Você tem uma morte o quê? Espiritual. Tá com cheiro de queimado, né? Mas não tem... Hã? Não tem isso que eu estou falando, só se pode. Depois eu tiro. É o cheiro forte de queimado. Então, irmãos, o que ocorre? Essa lei, ela na sua aplicação, né, de matar a pessoa, Paulo pode fazer isso, eu não, porque Paulo estava o quê? Movido pelo Espírito, ele tinha a ordem, Cristo falava diretamente com Paulo, diretamente, é simples, falava com Pedro, falava com João, com os apóstolos, entende? Eu não posso ouvir uma voz aqui, fulana adulterou, vou apedrejar ela e tacar fogo. Que isso? Você vai ser preso e condenado ao inferno. Simples assim, né? O que está acontecendo? O princípio dela não. Meu irmão, pecado continua sendo pecado. Não mudou. E o nosso Deus, quando falou, eu sou o seu Deus, o Senhor, ele não mudou. Ele não mudou. E a palavra dele não muda. Porém, a aplicação desta lei, né? Nós vamos ver que Paulo, ele fala o quê? Ele fala o quê? Seja este entregue a Satanás. Eu prefiro morrer. Eu prefiro a lei antiga do que ser entregue a Satanás. Morte espiritual. Aí babou. Entende? É terrível. Cair na mão do rabudo. Tô fora. Me matam. Me mata, me leva, mas cair na mão do rabudo, não. Tô fora. Entende? Então, e nós vemos, né? Essa punição, irmão, a punição continua a mesma. Nós vamos num texto agora que está bem ali na frente, Romanos 6, 23. Olha a punição. É a mesma. Que morte é essa? É a morte que eu falei. A pessoa tem a morte que? Espiritual. Romanos 6, 23. Está na faixa ali na frente. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Entenderam? Entenderam? Esses que tais coisas fazem, a lei ainda é aplicada neles. Como? Está aqui, Romanos 6, 23. O salário da morte é o pecado. Não mudou. Eles continuam vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos. Mortos em seus delitos, vivos mortos. The Walking Dead, né? É isso. Mortos-vivos, né? Mortos-vivos. Como diz o eu estou dando esse rodeio todo para que vocês entendam. Vocês vão entender, não tem jeito. Olha aqui, ó. Como diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ela é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quem são os simples? Nós, os ignorantes, né? Simples é isso, é a pessoa que não tem muito. Ele dá esse entendimento através do seu espírito.
Então nós hoje vamos sair daqui entendidos sobre esse assunto. Olha o que Paulo vai dizer sobre a lei, irmãos. Eu estou falando muito sobre a lei para que os irmãos entendam que o que está escrito é válido. Vem mais um mal educado aí. Paulo escreve em 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo 1:8. Deixa ele passar que eu falo. Vai sair na gravação. Falei que é mal educado? Não abaixa não. Mas vamos lá. Paulo vai dizer que a sua lei é boa. Ó, 1 Timóteo 1:8. Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém dela usa como? Legitimamente. Eita! Se você usar da lei legitimamente, conforme ela está, ela é boa. Agora, se você pegar a lei e distorcer, ela não é boa. Ela vai te condenar. Entenderam? Então, irmão, olha o que o reformador Martinho Lutero disse sobre a lei. Deus nos deu sua santa lei para impedir que os homens se manifestem abertamente no pecado e nos ensine as obras que são realmente agradáveis a Deus. Se não tem lei, o cara ia pegar a mãe, o pai, a tia, a família toda, cachorro, galinha, e ele não ia se sentir condenado por isso. Eles fazem, mas fazem como? No obscuro, nas trevas, né? Eles fazem nas trevas, eles não fazem abertamente. Agora, se não tem lei, se a lei existe, eles, não posso fazer isso, a lei vai me condenar. Não posso matar porque eu vou ser preso. Não posso roubar porque eu vou ser preso. Abertamente, né? Então, a lei é um meio de nos conter, para que a gente não peque ao extremo. Deus é muito bom, irmão. Nossa. Irmão, agora sim, agora eu vou entrar no assunto. Diante de tudo isso que eu disse a vocês, essa fundamentação bíblica, válida, né, legítima, afirmamos aqui, biblicamente, que o controle de natalidade que grande parte da igreja moderna que nós temos hoje adota e incentiva a fazer. Diante de Deus e de sua escritura sagrada, isso é pecado. Isso é pecado. Quem vai condenar eles? Não sou eu, nem vocês. O juízo cabe ao Senhor. Quem condena eles é a própria palavra. Nós aqui estamos apenas para denunciar o pecado que há neles. Vamos em Romanos 1. Olha a palavra que vai condená-los. Romanos 1, verso 28. Ele diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eles o quê? Eles não se importam com o conhecimento de Deus. Irmãos, qual é o conhecimento de Deus? A palavra de Deus. Não tem outra coisa. Não é o pastor Alexandre, não é o irmão Júlio, irmão Edson, não é ninguém. O conhecimento de Deus está na sua palavra. Como eles não se importam, Deus faz o quê? Entrega a eles a um sentimento perverso. Homem com homem, é o que ele vai falar aqui. Homem com homem, depois lê em casa. Romanos 1. Homem com homem, mulher com mulher. Pai com filha, filha com pai, filho com mãe, irmão com irmã. E não pode ter filho? Não posso ter filho. Vou planejar. Que lindo isso, né? É uma palavra linda, né? Mas abominável. Planejamento familiar. Nossa, é o que o mundo prega. Planejamento familiar. Inversão de valores. Inversão de valores. Agora sim, vamos lá. Romanos 1, 28. Gênesis 1, 28.
Gênesis 1, 28 é o quê? O princípio. Mudou? Não. Gênesis 1, 28. É o primeiro mandamento da Bíblia, irmão. É o primeiro mandamento da Bíblia. Ó, Gênesis, desculpa, estou com Romanos na cabeça. Gênesis 1, 28. É Deus, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. É o primeiro mandamento. Frutificais e multiplicai-vos, enchei toda a terra. Que lindo, né? Só que depois da queda, né? Depois da queda, o pecado entrou no ser humano e ele se achou que podia controlar isso. Não, eu não quero filhos. Não, meu corpo, como é que é aí? Como é que fala aqui? Meu corpo, minha regra. Meu corpo, minha regra. Né? Irmãos, Deus não só dá um mandamento, que é o primeiro, né? Para que se faça ou não. É uma ordem divina. É uma ordem divina. E quem se posta contra essa ordem divina vai pagar. Entra na contramão do paizão. Oxe, vai bater de frente com a Scania, né? Lotada, né? Para que se faça ou não, né? Não é isso. É uma ordem divina. Não é nossa prerrogativa, irmão, fazer vista grossa disso. Por isso que eu trouxe esse assunto hoje. E nem ignorar esta ordem. Pelo contrário, é tão necessária esta ordem pelo fato de Deus ter criado o homem. Se Deus não quisesse que a gente se multiplicasse, ele não criava nem o homem, nem a mulher. Ou só o homem macho, né? Deixava lá, e a mulher não vinha. Né? Mas não, ele criou os dois. E é mais necessário do que as coisas básicas que nós temos hoje. De dormir, de comer, de beber, de ir ao banheiro. Isso é mais necessário, irmãos. Isso faz parte da natureza de Deus. Entende? É uma disposição tão inata quanto aos órgãos envolvidos na multiplicação. Homem e mulher com seus órgãos. Não preciso falar o nome dos órgãos aqui. Portanto, irmãos, assim como Deus não ordena ninguém a ser um homem, preste atenção nisso aqui. Deus não ordena ninguém a ser homem ou mulher. Ele não ordena. Ele pega o irmão Júlio. Desculpa, irmão. Irmão, Júlio, você tem que ser mulher. Deus não faz isso. Né? O que ele faz? O que Deus faz? Deus cria de modo tal que o Júlio é homem e a irmã Maria é mulher. E acabou. Ele cria desse modo. Ele não te dá, ele não faz que Adão nasce e fala: Adão, agora você é homem. Não. Ele cria Adão homem. Ele não faz Eva, ele cria Eva e fala: agora você é mulher. Não, ele cria Eva mulher. Mulher. Adão vai falar: essa é a mulher da minha carne, dos meus ossos. Vou chamar ela de varoa, né? Então, do mesmo modo, irmão, que ele não somente manda que se multiplique, né, em filhos, né, mas ele os cria para que eles tenham que se multiplicar. Entenderam? Deus cria o homem e a mulher e a ordem é... Por que ele dá ordem? Ele fala, para que esteja escrito, documentado para nós hoje. Então ele fala assim: a ordem é essa, porque eu os criei para isso. Não é para... Ele fez Adão e Eva, agora Adão, você vai ficar lá no norte e Eva vai ficar lá no sul. Não. Eles falam o quê? Para viver juntos, uma só carne.
Uma só carne. E onde quer, irmãos, que os homens tentem resistir a essa ordem, eles resistem ao próprio Deus. E prosseguem para o caminho da fornicação, não é isso? Do adultério e de tantos outros pecados. Eu não vou me casar, mas eu quero fazer sexo. E aí o cara procura milhões de formas disso. Prostíbulos, namoricos, amantes, adultérios, mulher casada e outras coisas mais. E vice-versa, né? Não é só o homem não, a mulher também. Né? E você não foi criado para isso, só que eles resistem a esse mandamento. É igual, você vai falar assim, Deus falou, Deus deu uma ordem, foi, não matarás. Tem pessoas que matam, não tem? E o que acontece com elas? Tem pessoas que roubam, não roubarás, não cobiçarás, né? Honra o teu pai e tua mãe, e por aí vai. Né? E elas resistem a esses mandamentos. E o que Deus faz? Entrega a elas, Romanos 1, 28, entrega a elas ao seu perverso, a sua perversidade, porque elas são contrárias à palavra de Deus. Deus entrega a ela à perversidade. Então, irmão, por isso não é uma questão de escolha, mas é de natureza. E essa natureza veio de Deus. De Deus. De Deus. Antes, irmãos, um pouco da gente avançar um pouco, eu quero mostrar aos irmãos alguns textozinhos que fala da mesma ordem, de você ter filhos. É uma ordem, isso não é brincadeira, irmão. Isso não é brincadeira. Gênesis 9, vamos lá, Gênesis 9. Fica em Gênesis aí, depois vamos para Jeremias, tá? Gênesis 9, verso 1. É quando Deus destruiu, né, a terra e ficou só a família de Noé. Olha a ordem vindo aí de novo, ó. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, ó, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ao verso 7, ele repete, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Isso é uma ordem, irmão. Aí alguém vai falar assim, tem os opositores, né? Mas isso aí era para Noé, que só tinha a família dele. Nananina não. Jeremias. Nananina não. Jeremias 29. Jeremias é o profeta durante o exílio em Babilônia. Eles estavam indo para o exílio. Jeremias 29, 6. Eles estavam indo para o exílio, o povo de Deus, em castigo pela sua rebeldia. Mas olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala, irmão. Jeremias 29, 6. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas. Meu Deus. E tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Quem era Israel? O povo de Deus. Pergunto aos irmãos, não precisa responder. Deus quer que seu povo diminua? Não. Então a ordem é o quê? Gere filhos, porque eles são o meu povo. E aí, irmãos? Irmãos, presta atenção, essa mensagem, ela não é para o ímpio. O ímpio não está nem aí. O ímpio é o ímpio. Essa mensagem é para o povo de Deus que faz isso. Pela a experiência dos irmãos nossa, nós vemos que a maioria faz. Eu conheço, todos os casais que eu conheço fazem. Isso está errado.
Entende? Isso está errado. Eu mesmo fiz. Me arrependo até hoje. Isso está errado. Não podemos ir contrário à palavra de Deus, irmãos. Hoje eu entendo isso, eu me arrependo amargamente. Eu podia ter uma carreira de filhos, não tenho. Entende isso? Isso é muito grave, irmãos, porque é uma ordem divina. Ele está falando assim, não vos diminuais. Ele está falando assim, ó, abunde a terra com seus filhos, porque eles são meus filhos. Eles são meus filhos, os filhos, é a herança do Senhor, irmãos. Meu Deus. Percebo, irmãos, que Deus quer que seu povo se multiplique e não diminua. Vamos ver mais um texto, agora sim, Novo Testamento. Falei muito do Antigo, né? Vamos para o Novo. 1 Timóteo 2,15. Vai engrossar o caldo, hein? Peço paciência aos irmãos. Os irmãos estavam de férias, né? Então, hoje a gente pode ficar aqui até meio-dia. Primeira Timóteo 2,15. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Salvar-se-á, presta atenção nessa palavra, porém, dando luz a filhos. Dando à luz filhos, né? Se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. É um texto difícil, eu confesso, mas o contexto desse texto é que vai nos falar, né? O contexto vai falar dos deveres da mulher, de como uma mulher crente deve se portar. Se você for lá no verso 9, você vai ver Paulo falando, ó, do mesmo modo as mulheres se ataviem, convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, aprenda a mulher em silêncio, eu não permito que a mulher ensine, porque aí ele vem para a criação, olha o verso 13, ele vem para a criação, ele volta para onde, irmãos? No princípio. Gênesis 1 está falando disso. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Falou de quê? Da criação. Então é algo sério. Aí ele parte para o verso 15, ó. Salvar-se-á. O que é esse salvar-se-á? A ordem é, se é no princípio, você volta no princípio, qual é a ordem? Que você tenha filhos. E aí ele vai falar, dando à luz filhos. A mulher que obedecer, presta atenção, eu não estou falando, irmãos, que a mulher que é estéril tem que ter filho. Presta atenção. Longe de mim. Mulher estéril, não pode ter filho. Ou homem, a gente vai falar do eunuco aqui já. O eunuco, né, que nasce estéril, ele não pode ter filhos, está isento. Correto? Está isento. Casa-se, mas não pode ter filho, não pode. Hoje nós temos meio de adoção, de adotar, você pode adotar caso isso que, mas isso não é uma ordem. Presta atenção, isso não é uma ordem. A adoção não é uma ordem, tá? Mas o ter filhos, se você é saudável e você pode ter filho, a ordem é ter filhos. É esse caso aqui. Então ele vai falar aqui, dando luz a filhos. O que é dar luz a filhos? Obedecendo a ordem que estava onde? No princípio. Ela obedecendo, tanto ela quanto o marido, né? Obedecendo a esta ordem, ela será o quê? Esse salvar não é salvação em Cristo não, tá? É a preservação dela. Ela será preservada para a salvação. Por quê, irmão? A desobediência, quem é desobediente não é salvo. Não é salvo. Quem desobedece a Deus, se depois dessa palavra, quem ouvi-la, fala assim, não, o pastor está errado, ele torceu a Bíblia e tal, eles estão o quê? Obstinados. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que ouve a verdade e dá de ombros. Eu não aceito isso. Teimosa. Ela simplesmente não aceita, ela não quer, eu não vou obedecer, ponto, acabou. Aí o que? Ela será preservada, salva? Não.
Deus não vai preservar, porque ela é desobediente, ela não a salva. Então, essa palavra aqui de salva é preservar, ela será preservada. O grego quer falar isso. Ela será preservada para a salvação. Porém, ela tem que obedecer. Ela vai falar o quê? Dando à luz a filhos. Por implicação, é isso. Entende? Está implícito aqui a ordem que estava no início, porque Paulo fala da criação. Porque primeiro foi formado Adão. É um texto difícil, mas a interpretação dele é essa. Ela tem que obedecer. A mulher, ele vai falar da mulher que é casada. Tá aqui, a mulher convém que dê profissão, né, de suas boas obras, com as suas boas obras, a mulher que serve a Deus. As ímpias a gente sabe como é que elas são. Então, mas estou falando para crente. A mulher que serve a Deus, ela tem que obedecer. Ela pode ter filho, ela tenha. Mas pastor, quantos filhos esse casal vai ter? Quantos Deus quiser. Mas quanto Deus quiser. Se você é crente, crer no Senhor, tem fé, Deus vai te sustentar e os teus filhos. É isso. Presta atenção. Moisés teve quantos filhos? Segundo a Bíblia, 2 só. Teve um que teve 20. E por aí vai. É quantos Deus quer dar para você. Arão teve quantos? 4. Maria, mãe de Jesus, teve Jesus e mais, se não me engano, 5 ou 6. E só. Entende? Por quê? Deus dá quanto Ele quer, porque a Ele pertence a vida e a morte. Então, quando a gente vai contra a esse mandamento aqui, de vida e morte, você acaba sofrendo, às vezes, um castigo eterno, se você não se arrepender. E aí, babou. E aí, meu irmão. Entende? Então, o contexto vai tratar do princípio, aonde a ordem foi dada. Então, ele termina o seu argumento ditando a ordem. Ó, foi dada uma ordem na criação, está valendo até hoje. Tenham filhos. Irmão, o que o Espírito está dizendo é que a mulher tem que obedecer, ou seja, ela não pode praticar o controle de natalidade. O planejamento familiar não pertence à mulher e ao homem crente. E a ninguém. Os outros fazem. Nós não devemos fazer isso. E o que ele fala? Temos que dar filhos como o Senhor mandou, e ela será preservada. Entenderam agora? Essa palavra, irmão, ela só é aceita para quem é verdadeiramente cristão. Quem não é cristão não aceita. Né? Não aceita. Aí casa, descasa, aí por aí vai outros pecados. Estou falando de alguns. Eles pegam, não é desse jeito. Como é que eles falam? É cultural. Ai, Senhor. Meu Deus. Vamos lá em Mateus 19. Mateus 19. Ver se é cultural isso. Mateus 19, verso 10. Vou falar agora do eunuco. Mateus 19. Os irmãos tenham paciência que eu vou avançar um pouquinho o horário. Mateus 19, verso 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes os seus discípulos, se assim é a condição do homem, está falando aqui sobre o casamento e divórcio, né? Se é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar, né? Não convém casar. Aí Jesus vai trazer 3 categorias, 3 classes de pessoas que não podem casar. Que não podem. Que é isenta, né? Isenta. Ela é isenta disso, ela não cai na condenação, né? Entenda bem. A obrigação é de casar e ter filhos, não só de ter filhos, tá, irmão? De casar e ter filhos. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra. Ó, opa,
nem todos podem receber, só os crentes, né? É isso que ele está falando. Mas só aqueles a quem foi concedido, os crentes, né? Porque, olha a classe agora, as 3 classes. Porque há eunuco que assim nasceram do ventre da mãe. Quem é esse eunuco? A pessoa que é estéril, né? A pessoa que é estéril. Essa é a primeira classe. A segunda, não sei se existe hoje ainda. É o castramento, não sei. Realmente eu tô na ignorância. Não sei, mas naquela época tinha. Eles eram castrados para ser eunuco, né? E há eunucos que foram castrados pelos homens, que era pelos reis, né? Para tomar conta do harém do rei, para não ter vontade, né? Enfim. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba, os crentes. Então nós temos hoje, ao menos aqui no nosso país, vamos falar do nosso contexto. Qual o tipo de eunuco que nós temos hoje? Os que nascem estéril, e os que se castram a si mesmo. Se castrar, o cara não vai cortar, ele simplesmente se abstém, por causa que ele tem um dom para isso. Como é que a gente sabe disso? 1 Coríntios 7, ele está isento dessa, como é que se diz? Dessa obrigação, desse dever. 1 Coríntios 7, verso... Vamos começar pelo verso 2, tá? Calma aí, vamos pelo verso 2, ó. Mas por causa da fornicação, ó, né, da prostituição, né, cada um tem a sua mulher e cada um tem o seu próprio marido. Isso é quem? É quem é apto a ter, né? É quem é apto a ter marido e mulher. Mas aquele que tem o dom, ó, vai lá no verso 7. Paulo vai falar, ó: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Paulo, ele se absteve disso, né? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, que é um dom, né? Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, não aos casados. Senão o cara vai ter que se separar da mulher, né? Que lhes é bom se ficarem como eu. Como é que Paulo era? Paulo era o eunuco do versículo 12 de Mateus 19. Ele se castrou por causa do reino de Deus, para servir a Deus integralmente, 100%, sem se preocupar com o marido ou com a mulher. Entenderam? Então, somente nesses casos, a Bíblia, a lei de Deus, autoriza o homem a não ter filhos e a se casar. Se não está nesses casos, você está lascado, né? Em tantos outros, né? A gente também tem a lei do casamento, que a gente já viu aqui também. Então, irmãos, percebam que essa ordem divina, ela permeia toda a Escritura. Eu não estou falando só de Deuteronômio, eu estou vindo no Novo Testamento agora, para formar esse pensamento na cabeça dos irmãos. Volta lá em Mateus 19. Volta lá em Mateus 19. Deixa eu achar Mateus aqui. Mateus 19, verso 1. Jesus vai falar, está falando com os fariseus. O Senhor Jesus, ele é questionado aqui sobre o casamento e o divórcio. Os fariseus, eles permitiam o divórcio por uma infinidade de motivos, irmãos, estúpidos e não bíblicos. E o Senhor Jesus corrige a visão deles, chamando a sua atenção para onde? Para Gênesis. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Verso 3. Mateus 19, verso 3. Então chegaram a ele os fariseus, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido, não tendes lido o quê?
que aquele que o fez, no princípio, macho e fêmea os fez. É o que eu falei, certo? Macho e fêmea os fez. Isso está lá em Gênesis 1, 27. Ele vai falar aqui, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma carne? É retórica essa pergunta, isso está lá em Gênesis 2, 24. Entende o que eu estou falando? Jesus, a Bíblia vai e leva a gente à criação. Para quê? Para legitimar o que ele está falando. O que ele está falando. Entende? Ele vai trazer, irmãos, presta atenção, ele falou aos fariseus que se eles querem ver realmente o que Deus quer dentro de um casamento, eles têm que voltar aonde? No princípio. No princípio, macho e fêmea fez. No princípio, não era assim, né? No princípio. Perceba, irmãos, que o casamento foi criado e estabelecido por Deus quando? No princípio. Disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe e se unirá à sua mulher. Gênesis 2, 24. No princípio da criação, né? E foi criado e estabeleceu primariamente o casamento para quê, irmãos? Para frutificar e multiplicar em filhos e filhas. Não para nós sermos uns vasos estéreis. Não. Presta atenção. Temos 3 casos. Abraão e Sara. Isaac com Rebeca. Jacó com Raquel. As 3 matriarcas eram estéreis. As 3. O ventre era seco. Eles oram, Isaac ora, Jacó ora, Abraão tem o anjo do Senhor, que ali a gente crê que é Jesus Cristo, fala, ela terá um filho nesta época. Com 90 anos, 89 será, era 10 anos de diferença, uma senhora, e ela riu por dentro. A Bíblia fala que ela riu por dentro. Entende? Então, ele dá o quê? Ele abre a madre de Sara. Ela tem um único filho. Rebeca era estéril. Isaac ora e abre a madre de Rebeca. Raquel pede a Jacó. Jacó fala, por acaso eu sou Deus para te abrir a madre? Jacó tinha consciência, eu não posso fazer isso. Eu não posso nem abrir a madre, nem fechar a madre dela, porque isso é com Deus, não é comigo. E Jacó, Raquel dá quem? Benjamim e José. Ele morre no parto de Benjamim. Entende? Ana orou não sei quantos anos por Samuel. Né? Eli achava até que ela estava bêbada. Orou. Deu Samuel, ela entregou ao Senhor. Depois ela teve mais 5 filhos. Era madre seca, irmãos. A vida cabe ao Senhor, não a gente, irmão. É por isso que nós não podemos evitar filhos, tirar a vida de ninguém. Não podemos, irmãos. Entendem? Isso é bíblico, santo e agradável ao Senhor. Estou quase acabando. Meus irmãos, eu já lhes apresentei um motivo para não praticarmos o controle de natalidade. Mas nós não vamos parar nesse, pois as Escrituras estão permeadas de fundamentos que falam sobre isso. Porém, eu irei apresentar mais 4 fundamentos ainda. Porém, hoje eu vou apresentar somente mais um, porque a hora não vai dar, né? Vamos chamá-los, esses 4, de fundamentos doutrinais contra o controle de natalidade. Contra.
Então vamos ao texto que vai nos dar a base disso. O segundo fundamento. Apresentei é a ordem divina. O segundo fundamento, filhos são bênçãos de Deus. Salmo 127. Salmos 127, os versículos 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: eis que os filhos são o quê? Herança do Senhor, e o fruto do ventre é seu galardão. Olha só, aonde está o galardão da mulher? No ventre dela, no fruto. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Olha o verso 5, irmão. Bem-aventurado o homem que se enche deles. O que é encher dele? De filhos, né? Ele compara as flechas, né, ao java, né, que era carregada, e as flechas com filhos, né? Ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. O que ele vai ter lá? Paz. Você falar com o inimigo à porta é ter paz. O inimigo vier na tua porta e não te fizer nada, tu não fizer, é paz. Você falará com ele. Esses homens e essa mulher terão o quê? Galardão. O fruto do ventre é galardão para a mulher, e a mulher quer se secar, irmão. Não. Vai me deixar deformada. Não é assim que ela fala? Meus seios vão cair, vou ficar cheia de estria. É vaidade purinha, irmão. Não, isso dói muito, tô fora, dá muito trabalho e por aí vai. Irmão, os filhos são bênçãos do Senhor. O que ele está dizendo aqui, o Salmo? Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Se os filhos são bênçãos, pensa só, vamos agir por lógica. Se os filhos são bênçãos, a falta de filho é o quê? Maldição. Para aqueles que fazem o controle. Para aqueles que não podem, não é, tá? Entende? Mas para aqueles que fazem o controle. Eles podem ter, mas eles não querem, né? O que esse salmo tem a ver, irmão, com o controle de natalidade? Tudo, pois o controle de natalidade procura impedir que crianças sejam concebidas, impedindo assim os seus nascimentos por vários métodos modernos que nós temos hoje. Preservativos, anticoncepcional, tabelinha e outras coisas mais. Ó, presta atenção. A última pregação que eu vou dar aqui sobre esse assunto, se Deus assim permitir, é sobre Onã. Depois os irmãos leiam, grave esse nome. Onã. O incidente que Onã fez, que o levou à morte. Depois vocês vejam, eu vou falar sobre esse texto. Vai ser a última pregação. Vamos lá. Então, ele procura. Então, irmão, isso traz consequências terríveis e graves para aqueles que cometem essa abominação, irmão. Ao invés de trazer bênçãos, trazem maldições para eles. Né? O que ocorre hoje, irmão? O que ocorre hoje é o lado materialista e egoísta das pessoas. Por quê? Né? E isso entrou dentro das igrejas, tá? Porque o materialismo dita o quê? Você tem que ter. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter um celular melhor, eu tenho que ter uma cafeteira melhor, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter uma roupa melhor, eu tenho que ter. Não basta o que você tem, você sempre quer mais. Esse é o lado materialista que o mundo nos impôs. Isso entrou dentro das igrejas. E isso torna você uma pessoa egoísta e avarenta. Torna-se até idólatra, porque na medida que você tem as coisas, você fica dando importância àquilo, né?
torna-se idólatra. Temos também o outro lado, o feminismo, né? Que ele grita muito alto na mente das mulheres hoje, né? As mulheres pós-modernas, né? Ele diz que a mulher tem que ser. Além dela ter que ter, ela tem que ser. Ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo, ela tem que ser mais não sei o quê. O mundo não fala que ela tem que ser mãe. Fala, ó, você tem que ser uma doutora. Ó, você tem que ser uma juíza, você tem que ser uma presidenta, você tem que ser uma coronéia, uma capitã, né? Tem que ser, não, você tem que ser mãe, né? E essa combinação, irmão, catastrófica e diabólica e maligna vai cooperar com o quê? Vai gerar o quê? Nas mulheres? Abstinência de filhos. O filho vai me atrapalhar de eu ter e de eu ser. No casal, no caso, né? Vai me atrapalhar. Vai me consumir. Eu não vou ter tempo mais. O dinheiro que eu ganho vai ser todo para ele. Eu não vou poder ter o carro melhor. Eu não vou poder ter aqueles cílios. Parece uma taturama, né? Eu não vou poder ter as unhas de... Parece uma bruxa, né? Não vou poder. Né? Não vou poder ir para academia, não vou poder nada, né? Os filhos ficam quê? Pesados para essas pessoas, tanto financeiramente como o tempo, porque impede o casal de ter e ser. Esse é o que o mundo prega, irmão. Isso entrou dentro da igreja. Isso entrou dentro da igreja. Você tem que ser. Já viu aqueles pregadores coach? Você tem que ser, você tem que ter. Você é mais do que vencedor. Aí pega o texto fora do contexto e faz assim, né? Enquanto isso, irmão, e eu tô acabando agora. As escrituras diz que basta você ter o quê? O que comer e o que vestir. Vamos lá em Mateus 6. É a lei do quê? Do contentamento. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário? É o contentamento, irmão. Irmão, presta atenção, eu não estou pregando aqui que você tem que ser miserável, não é isso não, presta atenção. Estou falando que você se contente com aquilo que você tem. Não vai se desgastar, tornar a sua vida um fardo porque você quer ter algo a mais. Ah, eu não posso ter mais filho porque eu tenho que... Ah, eu não posso ter mais filho porque eu tenho que... Isso é o quê? Isso é incredulidade, você não crê que Deus vai te sustentar. Né? Vai lá no verso 31, ele fala aqui, ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Ao verso 33, mas buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se não a obediência nisso? Se você não obedecer... E ele vai falar aqui, todas as coisas vos serão acrescentadas. O quê? O comer, o beber, o vestir. Né? O comer, o beber, o vestir. E ponto. Irmãos, as escrituras, ela fala que nós devemos ser o quê? Servo. Não ser. Você pode ser, não é isso que eu estou falando não, tá, irmão? Você pode se Deus te conceder isso, mas que isso não seja um fardo na sua vida. O foco da sua vida é, não, eu quero ser uma, né? Pontinho, pontinho. Eu quero ser, pontinho, pontinho. Eu quero ter, pontinho, pontinho. Eu quero ter, pontinho. Não, irmãos, a ordem não é essa. Mas ele fala que aquele que cumprir essas coisas, buscando o seu reino e a sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é o que? Fé. Você acreditar que Deus vai te sustentar, irmão. Mesmo que você tenha 30 filhos. O mais velho vai auxiliar o pai. E assim vai, irmão.
vai trabalhar para ajudar em casa. E assim vai. Entende? Eu não vivi isso, mas eu vi isso. Eu não fiz isso, mas eu vi os meus antepassados, os meus tios, minha falecida avó teve 11 filhos. Comprou uma casa, olha só, com 11 filhos, comprou uma casa com um só, ganhando aquela mixaria. Ela era viúva e nunca mais se casou. Criou os 11 filhos. Morreram 3, depois ficou 8 só. Entenderam? Criou, meu irmão. Isso lá atrás. Não era fácil como era hoje, não, irmão. Isso lá atrás. 40, 50 anos atrás, 60, sei lá. Entendeu? Vamos lá. Marcos 10. Marcos 10. Avancei a hora, hein? Marcos 10, mais valeu a pena. Vamos lá. Marcos 10, 43 a 45 diz assim, ó. Mas entre vós não será assim? Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser, o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meu Deus, isso é uma sapatada, irmão. Né? É um coice de mula no meio do peito pro cabra ficar esperto. Se o Senhor, que é o Senhor, nosso Rei, veio para servir, imagine nós, irmão. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não, eu quero ser. Eu vou ser chefe, né? Eu vou ser, o primeiro lugar é meu. É isso que eles querem. É uma competição, né? Fica a briga e tal, um puxando o tapete do outro para ter e ser. Ter poder e ser o maioral. Ter material, quero ser rico. Né? Como diz, eu quero ouro e prata. Concluo agora, irmãos, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, queridos e amados, sejam obedientes à voz do Senhor, como Ele mesmo mandou. Lucas 9,35 vai dizer assim, ó, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu amado filho, a Ele ouvi. O que é esse ouvir? Obedecei. Obedeça. Irmãos, não devemos nos conformar com este mundo, irmão, como diz lá em Romanos 12:2, não devemos nos conformar com este mundo. Nós não somos moradores desse mundo. Presta atenção nisso. Nós não somos moradores desse mundo. A nossa pátria está no alto, irmão. A nossa pátria se chama a Jerusalém Celestial. Somos peregrinos nessa terra. Mas essa peregrinação não é do nosso jeito. É na obediência de Deus. Andemos neste mundo, só que na contramão dele, não a favor dele. Sejamos, irmãos, luz para o mundo, verdadeiros discípulos de Jesus. Não é porque, irmãos, a maioria não cumpre os mandamentos que nós também não vamos cumprir. Não. Minha mãe falava assim, né? Tem uma história assim, né? Mas mãe, todo mundo vai. Aí a mãe fala: você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você não é todo mundo. Cumpra os meus mandamentos. Né? Pelo contrário, irmão, nós somos o quê? A minoria, mas a minoria que seja fiel e obediente, porque nós somos os remanescentes do Senhor nesta terra. Nós somos os remanescentes do Senhor. E Tiago vai falar, e eu encerro: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. E eu encerro esta minha fala de hoje. Que Deus possa edificar esta palavra e que isso seja um aprendizado. Não vou parar aí, mas 2 ou 3
domingos eu vou encerrar esta série de pregação com um incidente que Onan fez e que isso custou um preço muito caro para ele. Amém? Vamos ficar de pé.